está aqui com ela. A Patrícia Frois é formada em fisioterapia pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, tem mestrado e doutorado em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e tem pós-doutorado na Universidade de Birmingham, na Inglaterra. E ela atua na área dermatofuncional, mais especificamente relacionada na atenção a pacientes submetidos a cirurgias plásticas. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Primeira pergunta o pessoal fica curioso, né? Esse nome está tão em alta, essa coisa realmente da criolipólise. O que seria de fato esse procedimento? Bom, é um procedimento que foi desenvolvido pelos pesquisadores da Universidade de Harvard e o objetivo dele é congelar, resfriar o tecido adiposo, a gordura, e produzir a degeneração desse tecido, ou seja, acabar com a gordurinha localizada. Então, é preciso deixar claro que não é um procedimento cirúrgico, né? Não, é um procedimento não invasivo. Ele é feito por uma máquina, por um equipamento, ele faz a temperatura ir abaixo de zero sobre a gordura e com isso ela sofre uma apoptose, que a gente chama, um processo de degeneração, uma morte celular. E com isso essa gordura é eliminada, ela é fagocitada, a gente chama. O organismo absorve essa gordura, já que ela não é uma gordura mais que vai ser aproveitada. E ela vai sair pela urina, suor, não, é isso? Ela não vai sair por local nenhum, exatamente. Esse é o grande, vamos dizer, o diferencial da técnica. Ela não tem esse risco nem de ir para o fígado, nem de ser eliminada. O processo é uma degeneração. O tecido adiposo, ele sofre um defeito, ele sofre uma morte celular. E aí o organismo elimina, ele absorve por um processo que se chama fagocitose, ela é digerida. Que maravilha, né? Bom, né? E pode ser feito em qualquer área do corpo? Sim, existem áreas que são mais propensas pela própria deposição de gordura, né? Então, uma das áreas que pode ser feita é o tecido adiposo abdominal, pode ser feita a região de braços, até mesmo papada, região das costas, todas as áreas podem ser feitas. E precisa fazer algum procedimento antes? Precisa ter algum cuidado antes de fazer a criolipólise ou não? Qualquer pessoa pode chegar lá? Tem restrições? Sim, tem que se fazer uma avaliação. Tem algumas doenças que limitam esse procedimento, por exemplo, alteração de sensibilidade, a pessoa ter algumas doenças autoimunes. Então é preciso uma boa avaliação, uma análise dessa pessoa para ver se ela está bem, se ela pode fazer e se não há nenhum risco, nenhuma doença que possa limitar. Fazendo isso, ela pode se submeter sim ao processo. Muito bacana. E quantas sessões são precisas, né, para fazer, para quem vai fazer o procedimento quer alcançar o desejo, né? Eu estava lendo na internet, né, queria até tirar essa dúvida, que na primeira sessão já tira cerca de 30% da gordura no local, é verdade? Conta pra gente. Tudo isso depende muito do que a pessoa tem. Eu já tive pacientes que fizeram uma sessão e saíram super satisfeitos, porque a quantidade não era grande. Se você tem 30% de uma quantidade grande, isso não faz muita diferença, mas se a pessoa não tem uma camada adiposa muito grande, a diferença existe. Então, a gente tem desde 1 a 2 sessões e o intervalo são 2 meses, porque esse processo ele precisa de um tempo. Eu não posso fazer e não depois... vai chegar na hora o resultado, né? Não, vai fazer ali não. Você vai ter que esperar realmente de 1 a 2 meses para você ver o resultado. Exatamente. Eu tenho que fazer e aguardar os 2 meses para que todo esse processo degenerativo aconteça. E o resultado vai aparecer depois de 2 meses. E aí, se realmente você sentir necessidade, aí você faz outra. o movimento, o procedimento. E após o procedimento, né, durante esses 2 meses, mais ou menos, o que a pessoa deve fazer? Existe o tratamento continua? Sim, como é que é? A gente chama de tratamento pós-crio, né, pós-criolipólise. Então, primeiro tem que se controlar o peso. O tratamento não perde peso, ele é só para gordura localizada. Então, é importante o acompanhamento do paciente para ver se ele está mantendo o peso e também alguns procedimentos locais para estimular esse processo de absorção mais rápido. E aí existem várias técnicas que podem ser associadas, massagens, aparelhos e que ajudam também. Então é bom a gente lembrar para quem está em casa, né? Falar para vocês que estão assistindo a gente que todo mundo está chegando no verão, quer ficar em forma muito rápido, mas a gente tem que realmente lembrar para as pessoas que se você tem algum caso de obesidade, né? Não é que vai acabar com isso, gente. Aí só cirurgia ou dieta, né? Como a gente sempre reforça. A crio realmente é para áreas que tenha um pouquinho de gordura e aí localizada, né? Um flanco. Resistente, que mesmo que você perdeu peso e ainda está lá. Então é para uma gordura local, não para uma região ou para uma pessoa que está 10 quilos a mais, 15 quilos a mais. É bom sempre lembrar. E se você tem alguma dúvida, você pode interagir conosco, tirar suas dúvidas através do nosso telefone 3234-3422. Você liga agora, faz sua pergunta e a produção passa ao vivo. E tem também as redes sociais. No Instagram a gente está no @TVFeliz e Facebook TV Feliz Oficial.
Muito legal. Bom, eu queria saber, né, o procedimento, né? Como é que é feito na hora? Ele causa dor, né? Que cuidados a gente deve ter realmente na hora da gente fazer esse procedimento? Já ouvi falar até que pode queimar, né? Sim. Um pouco. Então, explica pra gente como é que esse procedimento deve ser feito com eficácia. Bom, primeiramente é importante essa avaliação prévia para ver se você não tem risco, porque a queimadura pode acontecer, inclusive, se a paciente tem alguma doença autoimune ou então se ela tem alteração de sensibilidade. Visto isso, feita a avaliação, você vai para a aplicação. O local é protegido por uma manta, que ela possui como uma substância, uma glicerina, que mantém a hidratação da pele, já que o procedimento ele tem sucção e resfriamento junto. Ele dura em torno de 45 minutos a 1 hora. É interessante fazer a aferição da PA, ou seja, medir a pressão arterial da paciente, porque vai cair a pressão pelo frio e depois acompanhar, né, esse processo. Normalmente a sucção é um pouco dolorida, né, incomoda um pouco a princípio, mas como há um resfriamento, fica dormente. Então você não vai ter uma sensação de desconforto durante toda a aplicação. Vamos ver o vídeo que a produção separou para a gente mostrar para vocês que ainda não conhecem ou nunca viram a criolipólise, para vocês verem como é que funciona. Isso aí é o processo de sucção. Pode comentar o vídeo, o que está acontecendo nesse Aí momento? você falou que A máquina, pouco. ela tem 2 placas de resfriamentos, que são as células de Peltier. A pele entra, traciona, tem uma sucção. Quando chega nessa sucção suficiente, porque aquela vai ser a área resfriada, a gente mantém o resfriamento. Isso é uma amostra de tecido, né, onde foi feita a crio. Nós tiramos o tecido de uma paciente que ia fazer uma cirurgia, para mostrar que um lado está mais grosso, porque foi tratado. Não foi tratado. Isso é um ano depois de uma crio? Isso, exatamente. Depois de 2 meses, Depois né? de 2 meses. Depois de 2 meses. Então, a aplicação foi infraumbilical e a gente vê que a redução da pele, a retração da pele acontece. Olha aí as costas também, Isso. né? Primeiro há uma redução da gordura, depois há uma retração pela produção de tecido fibroso. Então, isso também é um diferencial da crio. Ela reduz a gordura e também a flacidez. A criolipólise, ela pode melhorar a celulite e a flacidez também? A celulite não, porque a celulite é um problema de má circulação. E como eu uso frio, eu não poderia estar utilizando. Mas a flacidez, sim. Sempre que tem flacidez associada com gordura localizada, a criolipólise é o tratamento mais indicado. E assim, eu queria saber se qualquer pessoa pode fazer. A gente falou, né, ressaltou essa coisa de não, obesidade, não é indicado, não é legal. Agora, o contrário, uma pessoa já muito magra, vamos dizer assim, mas ela acha que tem aqui aquele flanco ou aquela gordurinha, ela pode fazer? Porque é um processo de sucção, né? Exatamente. Tem que se fazer uma medição dessa quantidade de gordura que a pessoa tem. Porque se for muito pouca e se não for mensurada a quantidade de frio, isso pode realmente causar o que o Paulo comentou, a queimadura. Entendi. Então, é muito importante você ter uma boa avaliação, a mensuração de quanto de gordura você tem. Pouca, muito pouca, tem o risco de resfriar demais e queimar a pele. E uma máquina boa, um profissional bom, claro, para ter toda a segurança, já que você vai ficar 1 hora com a pele sem nada de temperatura, né? Praticamente abaixo de 0. A gente está recebendo ligação, né? Lembrando que você pode participar do nosso bate-papo através do telefone 3234-3422 ou pelas nossas redes sociais, @TV Feliz no Instagram e TV Feliz Oficial no Facebook. A gente já recebeu uma ligação, os telespectadores querem saber uma média de preço, né, desse procedimento. A criolipólise, ela chegou ao Brasil em 2012, 2013, ela chegou bem cara. Hoje a gente tem isso popularizado. Você encontra desde uma sessão por R$300, que é um preço bem baixo, até uma sessão por 800. Está entre 300 a 800, dependendo do local onde você está fazendo o procedimento, a máquina, o profissional. Tá, era isso que eu ia perguntar. Então, será que a gente deve desconfiar? Se a gente vê uma criolipólise num lugar de 300 e no outro a gente vê 800, como é que é? A gente saber que realmente é de confiança, que aquela máquina não vai me queimar, me fazer mal? Porque a maioria das máquinas, elas são muito caras e elas são alugadas. Então, a locação, ela faz com que a máquina fique deteriorada. Então, muitas vezes as pessoas alugam muito e a máquina não está em bom estado e aí elas colocam um preço mais barato. E isso faz com que a máquina esteja, talvez, não tão segura. Então, realmente tem que desconfiar disso. A faixa de preço que eu vejo no Brasil é entre 600 a 800 reais, mas eu já vi divulgação de preços bem baixos. Então a dica que você dá é essa, né? Realmente prestar atenção. Um balanço assim, nos valores, né? Nem muito barato, mas também... Exatamente, porque quando começou ela chegou a custar R$1.500 uma sessão. Nossa. Hoje a faixa é entre 600 a 800. Mas a gente vê mais barato, mas às vezes é uma máquina que já tem muitos anos de uso, já está sucateada, já não está mais avaliando. Ela precisa te dar a exatidão da temperatura, senão você pode
queimar a pele. E não vai fazer o efeito que exatamente, para realmente emagrecer e tirar a gordura. Eu preciso chegar à temperatura ideal de negativa, senão não vou conseguir fazer a gordura deteriorar. Doutora, e tem a coisa de voltar, porque a gente faz hoje, né? Vou fazer para arrasar no verão, vamos dizer assim. Mas aí você continua comendo, tem que estar realmente aliado, e a gente vai voltar a ganhar gordura nessa região? Sim. É como eu falei, até durante os 2 meses, se você não for acompanhado, né? Pesar, medir durante esse período, você pode perder, porque as células que ficaram, elas podem se tornar do tamanho das outras. Então, eu posso ter uma célula que cresce tanto que fica do tamanho de 10 que foram tratadas. Então, eu posso perder tudo. Inclusive, eu posso nem ver o resultado. É muito importante o cuidado com o peso. E se você realmente teve o resultado e não manter, você pode perder, porque pode aumentar as outras células. Algumas acabam, mas algumas ficam, né? A gente não acaba com todas. Aquilo que a gente fala, né, Paulo? Não é milagre também, né? Você tem que fazer a dieta, o exercício físico. E aliado a isso, a gente faz essas massagens modeladoras. E agora vem essa novidade no mercado, criolipólise, que é só uma sessão, né? Você não precisa sempre ficar fazendo. Porque existem outros procedimentos, que a gente também já falou aqui. Carbox, né? Mantos, enfim. Existem outros que você pode procurar no mercado. Mas aí não é preciso fazer tantas sessões. É uma coisa mais rápida, né? Pode chegar a ser necessário uma ou pode ser 2 no máximo, depende muito do quanto você tem no local. E no caso, quais são as partes do corpo que as pessoas procuram mais? Realmente, né? Flancos e abdômen. Flancos, porque a mulher não quer flancos, né? Flanco é uma gordura masculina. Então, é uma forma de modelar, de ficar mais feminino o corpo, é tratar justamente os flancos. Então, é bom até para quem tem vontade de fazer uma lipo, né? De desenhar mais o corpo, e aí acaba fazendo um procedimento desse, que é menos não é invasivo, no caso, exatamente. Né? Como às vezes tem medo de ir para uma mesa de cirurgia, uma sala de cirurgia fazer, e aí é uma ótima alternativa para quem quer ter um corpo mais desenhado e não quer fazer uma lipo, né, doutora? Exato, e até porque a própria cirurgia ela precisa de um tempo para ver o resultado, não é na hora. Sim. A mesma coisa é a criolipólise, eu não tenho esse resultado. Então, como você falou, realmente dura em torno de 2 meses, né? Isso. Que cuidados o paciente, né, deve ter pós o tratamento? Além do cuidado com peso, alimentação, pelo menos se você mantém o peso, já está ótimo que você vai ter o resultado localizado. Além disso, hidratar bem a área, né, fazer bastante hidratação, porque o frio resseca, e realmente os cuidados até mesmo de estar acompanhando as medidas, ir na clínica fazer o pós-crio, para que o resultado seja ainda maior. Outra coisa que eu não sei se vocês perceberam, que ela é bem localizada, né? A gente puxa numa área. E às vezes você tem outras áreas que você também precisa tratar. Então, fazer procedimentos associados para, vamos dizer, modelar, tratar outras áreas também. Legal. E a gente também quer saber, assim, sobre a papada, né? Eu vi um dia desses uma reportagem que tá agora uma febre no corpo, claro, as mulheres adoram, né? Mas tem essa parte que incomoda um pouco, né? Porque mesmo que você emagreça, às vezes você vai chegando à idade, vai ficando um pouco mais fácil. Realmente, é legal fazer no rosto? Não tem risco? O primeiro equipamento tem que ser adequado para o rosto. Existe o aplicador de papada. Se a sua máquina não tem isso, você não pode pegar qualquer aplicador e colocar. Esse é o ponto principal. Segundo, se você for fazer, a princípio vai dar um edema, vai dar um inchaço. Então, a gente tem que colocar alguma coisa para comprimir, você tem que ficar uns dias com isso para que você consiga ver o resultado. Papada é uma região difícil, porque é uma região no rosto e é a favor da gravidade, né? Então, tem a tendência de cair. Mas o resultado é muito bom. E a criolipólise é um dos poucos aparelhos que eu posso fazer aqui, porque aqui a gente tem a tireoide próxima, tem alguns aparelhos que a gente não pode usar aí. Mas aí não tem risco fazendo com o tamanho ideal, né, que você falou. Isso. Não é botar o grandão aqui. Claro, ou qualquer aplicador. Tem que ser um aplicador de papada. A gente tem mais perguntas dos nossos telespectadores. A Daliane Souza de Candelária está perguntando se em uma sessão ela pode fazer em mais de uma parte do corpo. Boa pergunta. Sim, pode sim. Se você estiver disposta a sofrer, minha filha, você pode. Existem máquinas que têm 4 aplicadores. Eu posso fazer 4 áreas ao mesmo tempo. E existem máquinas que só tem um aplicador e você tem que ficar horas fazendo. Mas é possível, não tem um limite de áreas, desde que seja ferida a pressão da paciente todo o tempo. Pode causar hipotensão, frio, e ela pode chegar até desmaiar. Né? Então, por isso tem que ser acompanhada a pressão arterial. Mas é possível fazer, sim, várias áreas. Né? Na literatura tem, inclusive, máquinas que chegam a fazer 16 áreas. Jura? Ao mesmo tempo. E tem mulheres que fazem? Doutora? Fazem muitas áreas. E, em geral, as pessoas fazem pelo menos 2.
né, para conseguir modelar alguma área. Ao mesmo tempo, né? Que Pode ser. Então a pessoa aproveita para fazer logo de uma vez. Tem aparelhos que tem 2 aplicadores, então eu coloco flanco direito, flanco esquerdo, ou supra e infra umbilical, e aí dá para completar as duas. Mais uma pergunta das nossas telespectadores, mas através do Instagram. Lembrando que você pode participar do nosso bate-papo através do Instagram, né? No @TV Feliz e no Facebook TV Feliz Oficial. A Célia Mello está perguntando se a criolipólise, além do Brasil, né? Ela também está fazendo sucesso lá fora? Sim, ela começou, o primeiro aparelho surgiu no Canadá, depois foi Estados Unidos, tomou conta da Europa, América do Sul. O Brasil foi um pouquinho depois, né? Ela surgiu em 2009 e ela chegou no Brasil em 2011, 2012. Então, continua fazendo bastante sucesso lá fora. Todo dia tem se lançado artigos novos, ponteiras novas, nos congressos sempre está sendo falado, então é bastante divulgada no mundo inteiro, sim. Sucesso mundial. Olha, também nas redes sociais, o Marcos Jaguar está perguntando se o procedimento com a cor negra é mais delicado ou não tem nada a ver. Não, nenhum problema, né? A gente não depende de pigmentação de pele. Pode ser feito em qualquer cor de pele sem nenhum problema. Legal. Bom, a gente vai para o intervalo comercial e volta já já com mais Você Feliz. Olha aí, que suspense! Legal, viu? Segunda-feira, fica ligada no nosso programa, dia 26, a gente vai falar sobre, vai lançar esse quadro, vai impactar a sua vida com o nosso novo quadro Revolution. Então fica ligado, você que é mulher, você que é homem, tenho certeza que esse quadro vai mudar a sua vida. Todo mundo pode participar, viu? Com certeza esse quadro vai mudar a sua vida e não é mentira da gente, viu? A gente vai garantir. Segunda-feira, dia 26... a gente vai saber como você pode participar desse novo quadro. É isso aí. Bom, e a gente está aqui com a doutora Patrícia, a gente vai continuar nosso bate-papo sobre a criolipólise. A gente tem uma pergunta da Iris, da Zona Norte. Ela perguntou assim, esse procedimento é seguro em clínicas de estéticas? É um procedimento seguro, como eu falei, desde que o profissional tenha experiência de trabalhar com a máquina, desde que a máquina seja uma máquina que está em aferição, em avaliação, em cuidados e assistência. Se ela está em bom estado e o profissional tem experiência, sim, não há nenhum problema. Ele é feito em clínica de estética, né? Sim. Às vezes as pessoas pensam que é feito em algum hospital. Não, gente, é em clínica de estética, né? Exato, e tem profissionais da estética, tem fisioterapeutas e tem médicos atuando nesse tipo de procedimento. E aí tem aquela coisa, para a gente finalizar, né? Algumas pessoas têm dúvida, como a senhora estava falando, se prejudica o fígado ou algum outro, né, no nosso organismo, se tem alguma coisa que fique prejudicada ou não tem perigo nenhum. Que na verdade todo procedimento que vai usar gordura, a gente sempre pensa no fígado, né, porque a gordura sai de um determinado lugar e vai para o fígado. Então, no caso da criolipólise, isso não vai acontecer. Como eu falei, ela vai degenerar e não vai haver uma sobrecarga no fígado. Então, esse paciente que às vezes tem algumas enzimas altas ou tem alguma alteração no fígado, ele não tem qualquer restrição em fazer. Ele pode fazer. Obrigada, doutora Patrícia Frois, conversou junto com a gente aqui, tirou várias dúvidas sobre a criolipólise. Então é isso, você tirou suas dúvidas, ficou seguro, porque é isso, né, doutora? Tem que realmente conhecer a clínica, tem que ver, indicações também são necessárias, né? Você vê um resultado que deu certo, uma pessoa que é bacana, conhecida. E outra coisa, preços muito baixos, não acredite, né? Tenha cuidado. Tenha cuidado. Obrigada, doutora, volte sempre. Obrigada pelo convite. Sucesso.